Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando aí, se sinta acolhido, se sinta acolhida, para que a gente possa dar continuidade à leitura orante dos Salmos. Hoje a gente tratará do Salmo de número 43. É um salmo que ele faz parte ainda da introdução desse segundo livro dos Salmos, que se inicia a partir do Salmo 42. E esses dois primeiros salmos, 42 e 43, eles são a introdução desse segundo livro do Saltério. É um salmo curto, é um salmo apenas de 5 versos, e esses versos aqui, meus irmãos, eles são versos que parecem estar conectados ao Salmo 42, tá? Então a gente, por ser um salmo mais curto, vai fazer 3 leituras, para que a gente possa ter esse momento de prazer em ruminar, né? Em meditar na palavra de Deus. Combinado? Então eu convido você, se possível for, a ir a um lugar que seja mais tranquilo e para que você possa ter menos distrações durante a leitura. Caso não possa, não tem nenhum problema em fazer a leitura junto comigo, mentalmente, né? Pensando em cada palavra que eu vou estar lendo aqui, tá? Salmo de número 43, na versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, vai ter um título que é Desejos pelo Santuário. E esse título já dá uma dica da conexão que ele tenha com o salmo anterior, ok? Vamos juntos fazer essa leitura? Vamos lá? Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus meu Deus. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és, ó, o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, meu Deus. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu.
Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, meu Deus. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Irmãos, esse é um salmo que tem muitas características de salmo de lamentação. E é impossível não se perceber a conexão dele com o salmo de número 42, né? A gente tem aí as recordações do santuário, do templo, o desejo, o anelo de estar ali também. A gente tem o refrão que é repetido, né? Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, Deus meu. A gente tem nesse salmo uma estrutura parecida, que tem ali uma oração para que Deus defenda a causa do salmista, e logo em seguida ele traz esse refrão. O Robert Godfrey, em seu livro Aprendendo a Amar os Salmos, ele diz que é muito provável que o Salmo 42 e 43 sejam um só salmo, mas por algum motivo, a gente não sabe qual, se tem questões litúrgicas envolvidas, ele foi separado. O que é fato é que, se ele for um único salmo, a gente pode dizer que a autoria desse salmo é também dos filhos de Corá, e que a relação histórica deve ser a mesma, porque ele traz aí uma demonstração de saudade, né? De saudade em relação ao templo, de saudade de estar ali servindo a Deus. Então, a gente tem essas características neste salmo também. Vamos então parar aqui e tentar fazer uma reflexão. Se esse salmo ele tem essas mesmas características, ele está dividido, né? Esses dois primeiros salmos podem ser muito bem considerados a introdução desse segundo livro, que começa com o Salmo 42, assim como acontece com o primeiro livro, né? Que o Salmo primeiro e o Salmo segundo, ele também tem esse tipo de características de unidade entre os dois, e eles também correspondem à introdução do primeiro livro do Saltério. O que eu percebo aqui é que agora, nesse momento, há um apelo pela justiça divina para que Deus tome parte na causa do salmista. Isso está muito claro no Salmo. Ele começa com esse verso, né, dizendo exatamente isso. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto. Se a gente pensa assim como pensamos no Salmo 42, que por algum motivo, pode ser pela rebelião de Absalão e etc., esses sacerdotes estavam afastados do serviço do templo, e eles agora estão vivendo num contexto de uma nação que não reconhece ao Deus de Israel, né, como o verdadeiro Deus, e passa a acusá-los
de que eles estão clamando em vão a esse Deus, porque Deus não tem respondido a eles, haja vista a situação que eles viviam, como está lá no Salmo 42. Agora eles pedem a Deus que tome parte nessa causa, que possa Deus intervir, que possa Deus fazer justiça a eles, porque eles não tinham mais como apelar para a justiça humana. Irmãos, a gente vive em tempos muito interessantes quando o assunto é justiça, né? E muitas das vezes a gente tem uma sensação estranha, eu diria. A sensação de que a justiça não cumpre o seu papel. Eu tive a oportunidade de ver um vídeo na semana passada em que estava acontecendo uma audiência dessas remotas, né, online, e a vítima, uma senhora, estava ao lado nessa audiência do criminoso. E o juiz começou a fazer uma defesa do criminoso diante dela, da vítima. E interrompeu a vítima quando ela estava falando, expressando aquilo que ela queria dizer várias vezes. E quando a vítima percebeu que ela estava sendo, de alguma forma, tolhida pelo juiz, né? E ela expressou que não esperava que isso acontecesse a ela, e teve uma atitude mais, vamos colocar assim, mais intensa. Naquele momento da audiência, o juiz deu voz de prisão a ela. Então, veja só, numa audiência, a vítima saiu detida e o juiz passou o pano para o criminoso. Então, a gente vive uma situação assim, né? Em que a justiça humana está profundamente corrompida. A quem devemos apelar, né? A quem devemos recorrer? A gente tem um Deus que a gente deve recorrer. Deve. Por mais que o senso de justiça da humanidade esteja distorcido, né? Que não se saiba bem ao certo o que é bom e o que é mal, que não se saiba bem ao certo o que é correto e o que é errado, a justiça de Deus, ela permanece perfeita, trazendo de fato aquilo que é correto e aquilo que é errado, aquilo que é bom e aquilo que é mal, e pesando isso na balança. Então a gente pode sim, deve recorrer à justiça divina. O salmista fez isso e nós podemos fazer também. Há situações que são bem difíceis, né? Assim, a gente não tem a quem recorrer. Há pessoas, por exemplo, que elas não têm condições de pagar um excelente advogado para poder fazer suas defesas e, enfim, né, ter melhores respostas a esse processo, né? E elas devem sim apelar ao Senhor. Devemos apelar ao Senhor. Devemos recorrer a Deus, porque Deus é justo e Ele sabe. Ele sabe da história, Ele vê todas as coisas. E embora a justiça humana possa falhar, e falha, viu, meus irmãos? Não sejamos inocentes quanto a isso, ingênuos. A justiça humana falha, mas a justiça de Deus não falhará. É interessante que no segundo verso, antes que o salmista inicie um lamento, ele diz algo que é muito poderoso, assim, na questão da confiança em Deus. Ele fala assim: pois tu és o Deus da minha fortaleza. Tu és o Deus da minha fortaleza. Fortaleza, a cidadela, né, o castelo, era um lugar onde as pessoas podiam se proteger naquela época. Então ele está fazendo uma referência a Deus como aquela torre forte, aquele castelo forte, né, no qual ele pode ser protegido, no qual ele pode ser abrigado e que ele possa ser preservado
dos ataques dos inimigos. Essa é uma compreensão que é muito válida nesse momento, né? Deus é aquele que pleiteia as nossas causas, que julga com justiça, mas é também o nosso protetor. É o nosso castelo forte. É nele que nós encontramos segurança. E quando a gente fala de Deus como castelo forte, isso nos remete a Lutero, né? Nos remete à Reforma Protestante. Eu tive a oportunidade de estar nessa terça-feira lá em Jambeiro, na rádio, com o reverendo Diego, no programa que o tema era a Reforma Protestante, juntamente também com o professor Wanderson, lá do Inspire, e com a Ju, que é a esposa do Diego. A gente falou um pouco sobre a Reforma. O Wanderson trouxe aqueles aspectos mais históricos, né? E eu falei um pouco sobre as personalidades, as dificuldades de Lutero, que foram levantadas ali pela Juliana, que ele enfrentou muita coisa, né? Ele enfrentou uma luta interior, primeiro, porque ele percebia que ele não conseguia viver aquilo que era dito, né, pelo dogma da igreja, e que ele tentava, assim, ele lutava contra sua natureza, e foi revelador para ele quando ele viu em Romanos que o justo viveria pela fé, né? Porque a justificação nossa, ela é proveniente da justiça de Cristo, e não da nossa própria autojustiça ou da justiça pessoal. Isso foi como uma bomba atômica na mente de Lutero, né? Isso revolucionou o seu interior, mas isso também gerou nele, assim, grandes enfrentamentos, grandes confrontações por tudo aquilo que estava estabelecido naquele tempo, no que diz respeito ao governo, à igreja, etc. Então ele viveu a sua luta interior, né? Mas Lutero recorreu ao castelo forte, né? Ele, juntamente com sua esposa, Catarina, né? Vambora, eles recorreram ao castelo forte, recorreram a Deus, ao Deus da sua vida. E a Juliana trouxe um momento em que Lutero estava vivendo uma tristeza profunda, não queria nem sair do seu aposento, porque estava ali sob muita pressão e muita luta, e a esposa entrou ali no quarto toda vestida de luto. E ela fez quase que ali uma encenação para ele perceber o tamanho do problema que ele estava envolvido, né? E aí ela falou para ele, eita. Aí ele perguntou para ela, quem foi que morreu? Porque ela viu ela toda vestida de luto. Aí ela falou para ele, Deus morreu. Aí ele, de forma alguma, meu Deus é um Deus vivo. Aí ela estava mostrando para ele, olha, essa é a forma como você está tratando o seu Deus. Então isso deu um gás em Lutero para que ele pudesse se erguer ali e entender que Deus é a sua fortaleza, é quem lhe fortalece, é o seu castelo forte, é o seu castelo forte, que ele pudesse continuar aquilo que Deus o havia chamado a fazer em seu tempo. Então, antes do salmista aqui entrar na lamentação, né, nas queixas, né, ele traz essa verdade de que Deus é a sua proteção. E aí ele vai dizer assim, por que me rejeitas? Ele não está duvidando que Deus é a sua proteção, mas ele está vivendo um conflito, porque o momento em que ele vive é um momento que parece não atestar essa realidade, né? E aí ele vai dizer, por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Por que, Senhor? Então, meus irmãos, é essa a questão da vida, tá? Embora saibamos que Deus é o nosso castelo forte, é a nossa fortaleza, ainda assim a gente vive as nossas batalhas cotidianas. Jesus Cristo não escondeu isso dos seus discípulos, né? Ele disse que nesse mundo teríamos aflições ou tribulações, mas que deveríamos ter bom ânimo. E deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, nós também venceremos. Essa é a realidade inalienável, né, da vida do crente. É que nada é capaz de nos separar do amor de Deus.
E que uma vez que estamos nele, firmados por meio de Jesus Cristo, né, sob a garantia da presença do Espírito Santo na nossa vida, sabemos que enfrentaremos as dificuldades, mas que elas não têm um ponto final. E aí, assim, mesmo diante dessa queixa, é isso que é importante se dizer, observem aí que o salmista, ele não fica inerte diante do problema. Ele está vivendo uma batalha que está sendo travada no seu interior. É óbvio, dá para perceber isso aqui, está claro no texto. Ele se lamenta, ele se dirige a Deus, ele compreende que ele pode fazer isso. Mas ele não fica preso nisso. Porque no verso 3 ele diz assim: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Qual é o desejo dele aqui, meus irmãos? Voltar ao serviço que ele vivia fazendo ali como sacerdote, né? Porque os filhos de Corá, os coraitas, eles serviam, como a gente já viu no salmo passado, no templo, como sacerdotes. Então há uma condição aqui. E eles serviam para o louvor, né? Faziam salmos, louvavam, entoavam cânticos ali na liturgia do culto. Então a gente tem aqui, vejam só, uma característica que é muito marcante. Embora eles vivessem, por ora, aquela situação difícil, mas eles ainda buscavam em Deus a resposta. E ele diz assim: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. A luz por quê? Porque eles, vivendo num contexto assim, eu estou trazendo o contexto aqui imediato, tá? De dificuldade, vamos pensar que ao redor estava tudo muito tenebroso, confuso, a alma se perturbava dentro dele. Eles viviam dentro de um labirinto de emoções. Eles não estavam encontrando saída para isso que eles estavam vivendo. Mas ainda assim eles buscavam, mesmo dentro desse labirinto interior que eles viviam, de dificuldades, de emoções confusas, de perturbação, de angústia, de sofrimento, eles buscavam a resposta em Deus, eles buscavam que Deus o guiasse. A luz, dentro de um lugar assim tenebroso, difícil, ela serve para que a gente possa saber por onde a gente caminha. E a verdade é a certeza de que eu estou indo para o lugar certo. Eu estou indo de maneira que eu vou sair daqui, onde eu estou. Isso é no contexto imediato, tá? Mas a luz e a verdade representam muito mais coisas também. Representam para nós a Cristo. Não é verdade? E por que representam a Cristo? Porque o próprio João, quando escreveu o seu evangelho, ele disse lá no início do texto que Jesus Cristo foi a luz que veio ao mundo. O mundo que estava ali em grandes trevas viu a sua luz. E ele fala no verso 14 do capítulo 1 de que eles, os discípulos, viram a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Verdade. O que se opõe à verdade é diabólico, meus irmãos. Em última instância, é diabólico, porque a verdade, ela revela a Deus. Deus é um Deus da verdade. E em Cristo Jesus a verdade está expressa. A verdade da nossa condição humana, né? Que fez com que o próprio Deus precisasse enviar o seu Filho para ser o nosso representante, o segundo Adão, para que como representante sofresse na cruz as nossas calamidades, né? O nosso pecado estivesse sobre ele, trouxesse sobre si, mesmo não havendo pecado, o nosso pecado para ele, para que ele pudesse nos justificar, né? Nos dar, assim, a salvação, nos livrar desse labirinto do pecado, né? Nos livrar dessa situação em que não havia saída, mas Cristo nos libertou. Cristo representa, sim, essa luz, essa verdade que nos guiam e que nos leva ao Santo Monte e aos teus tabernáculos. Naquela época, o tabernáculo era o principal local de adoração, né? E tudo aquilo ali apontava para Jesus Cristo. A gente sabe disso, o cordeiro que era morto. Os átrios ali daquele local ali,
Eles tinham um nome em hebraico, ali aquela parte da entrada até o lugar santo, tinha um nome que era o caminho. Do lugar santo até o lugar santíssimo, a verdade. No lugar santíssimo era chamado de a vida, em hebraico. E o Jesus disse isso. Jesus falou isso: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquele momento em que, no poço de Jacó, Jesus vai até aquela mulher e revela que o Pai busca adoradores, não que adorem em determinados contextos religiosos, simplesmente em determinados lugares, em montes, mas que o adore em espírito e em verdade, porque em Cristo somos guiados a uma adoração ao Pai por meio do seu próprio corpo, por meio da sua realidade espiritual em nós. Jesus é o mediador, né, entre Deus e os homens. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ninguém adora a Deus se não for por Jesus. Pela aliança que foi celebrada com o seu sangue. Entenderam? Então, assim, há, na minha concepção aqui, uma aplicação clara a respeito daquilo que Jesus fez por nós, nos levando à adoração a Deus, nós que éramos inimigos de Deus, nós que, segundo a palavra de Deus, tínhamos por pai o diabo, mesmo que não soubéssemos, mas tínhamos por pai o diabo. Nós que víamos mortos em nossos delitos e pecados, agora temos livre acesso a Deus, como diz o escritor aos Hebreus, podemos nos aproximar com ousadia, por meio de Cristo Jesus, por meio do seu corpo, né, que foi ali rasgado e nos deu esse acesso a Deus pelo seu sacrifício na cruz. Então temos agora essa possibilidade, né? O véu do templo se rasgou de alto a baixo no momento da crucificação de Jesus, implicando dizer que agora esse acesso a Deus foi aberto por meio de Cristo, e por meio dele podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí no verso 4 ele diz assim: então irei ao altar de Deus, que é a minha alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, meu Deus. Que coisa linda, né, meus irmãos? O desejo dele estar servindo na casa do Senhor. E como eu já fiz essa aplicação de Jesus Cristo, não há mais agora como a gente pensar de uma forma diferente. O altar, ele está falando do altar lá do tabernáculo, né? Tinha o altar do holocausto, onde os sacrifícios eram feitos. Então, ele está falando desse contexto, desse lugar. Mas a gente sabe que tudo aquilo ali nos representava algo mais sublime. Nós temos essa revelação progressiva das Escrituras que tem o seu cume em Jesus Cristo, né? O escritor aos Hebreus disse isso no primeiro capítulo da sua carta, né? Que tendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras através dos profetas, resolveu nos últimos tempos nos falar através de seu Filho, Jesus Cristo, que é a sua exata imagem. Então, aquelas questões ali do tabernáculo, elas tinham implicações na realidade da vinda do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Tanto é que João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora a gente está diante da essência e não da sombra. E em Jesus Cristo, meus irmãos, nós somos levados à adoração. Somos levados porque, por meio de Jesus Cristo, tivemos contato com a nossa realidade do pecado. Por meio de Jesus Cristo, da luz que ele nos revelou, percebemos que necessitávamos urgentemente de um Salvador, de salvação, e que só encontraríamos salvação nele, em mais ninguém. Por meio de Jesus Cristo, a gente é levado a adorar a Deus, adorar na beleza da sua santidade. Nós que não éramos povo de Deus, fomos feitos povo de Deus por meio de Jesus Cristo. E dessa forma a gente tem sim um desejo, um anelo no coração de estar na presença de Deus, de buscá-lo em oração, de poder adorá-lo de maneira a expressar a gratidão que há no nosso coração por tudo aquilo que ele fez por nós. Então há essa questão aqui também, há essa implicação. Eles louvavam também no tabernáculo os filhos de Corá, né? Os coraitas. Alguns até serviram ali como porteiros do templo, como a gente vê no Salmo 84. Mas aqui, essa ênfase do louvor, né? E eu penso assim, né? Quando a gente está num culto solene, a gente deve sim louvar a Deus, e o louvor é uma expressão
de adoração, é uma expressão de almas regeneradas pela ação sobrenatural de Deus. Eu sei que louvar a Deus não implica apenas cantar, né? Mas aqui nesse contexto está implicando isso mesmo, é tocar a harpa e cantar, e entoar louvores a Deus, salmodiar ao nome do Senhor. Então, vamos ter isso no coração, né? O desejo de estar na casa do Senhor, de reunidos como povo de Deus, estarmos entoando louvores ao nome santo e bendito do Senhor. E o desfecho do salmo é com aquele refrão que a gente já conhece muito bem: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Há aqui mais uma confrontação, né? É como se ele colocasse a alma ali numa cadeira, como cantei a música do Estênio Márcios, né, acordo, e dissesse assim: percebe, não precisa ficar desse jeito, basta esperarmos em Deus. Essa é uma expectativa que ele se apropria de todas as coisas, né, que Deus é na vida dele, né? Que ele é aquele que julga a sua causa, que ele é a sua fortaleza, que ele é aquele que lhe guia de volta à sua atividade de adoração. Então, temos motivos de sobra para confiar em Deus, temos motivos de sobra, tudo aquilo que Ele já fez em nossa vida e por tudo aquilo que Ele ainda fará, porque Deus não é homem, né, para mentir, e as promessas dele, elas são promessas verdadeiras, e Ele cumprirá, porque Ele é fiel a si, Ele é fiel à palavra dele. Então, em Cristo Jesus, temos o sim e o amém de Deus, temos a confirmação das promessas de Deus, temos aquilo que é necessário para que nós possamos viver para louvor da glória de Deus, e nele esperamos, né? Existe uma expectativa também da segunda vinda, né, de Jesus Cristo. Eu digo que quanto mais os dias se passam, mais perto está da vinda de Jesus Cristo, isso é inegável. Os sinais, os sinais dos tempos, eles estão cada vez mais intensos, meus irmãos. A gente não sabe data, nem dia, nem hora, isso aí não cabe a nós, né? Mas a gente deve viver em constante desejo e anelo de estarmos nessa presença bem-aventurada de Deus por toda a eternidade, com corpos glorificados, sem que o pecado tenha mais efeito algum sobre a nossa vida. Devemos esperar em Deus nesse sentido. Devemos continuar louvando a Deus, né? Porque um dia entoaremos também com Ele um novo cântico, né? Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso Deus. Que nós nos fortaleçamos com essas palavras em meio às dificuldades que a gente enfrenta nessa vida. Eu sei que esse é um momento, hoje, né, uma data em que muitas pessoas elas estão indo aos cemitérios, elas estão tristes pela perda de entes queridos, e alguns cristãos também se entristecem. Nós sentimos a partida dessas pessoas. Somos seres humanos, né? Isso faz parte dessa vida. Mas uma palavra que é uma palavra de esperança é que a morte ela não tem o ponto final na nossa vida. Na vida de um cristão, assim, a morte ela não é o fim das coisas. Um dia, todos nós seremos ressuscitados dentre os mortos, teremos novos corpos glorificados à semelhança do corpo de Cristo, jamais voltaremos a morrer, jamais pecaremos, né? E viveremos para a glória do nome do Senhor. Precisamos fortalecer os nossos corações com essa verdade. Jesus Cristo disse que Ele é a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou dentre os mortos. E Ele também nos fortalece pela promessa da ressurreição. Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Vamos orar a Deus nesse instante. Santo Deus e Pai, queremos te agradecer por esse momento tão saudável em tua presença. Queremos te pedir, Senhor, que tu possas levar ao nosso coração um entendimento claro de que tu pleiteias as nossas causas, que tu és o justo juiz e que, a despeito da justiça humana estar do jeito que está, nós podemos confiar em ti, que tu és a nossa fortaleza, que podemos sim, Senhor, por hora, viver situações conflituosas, as quais venhamos perguntar se esquecesse de nós, assim como o salmista fez, somos assim, Senhor. Mas uma coisa é certa, é que tu és a nossa fortaleza.
Tu és aquele que nos asseguras a tua presença até os últimos dias, porque tu estás conosco pelo teu Espírito, pelo Consolador, nos consolando os corações, dando, Senhor, vivificando a nossa alma, para que possamos viver de modo a glorificar o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a termos sempre a alegria de te louvar, de prestar culto a ti, que nada possa impedir isso. Ajuda-nos, Senhor, a confrontar a nossa própria alma, né, nas suas dificuldades, pela esperança, a esperança em Cristo Jesus. Tu és aquele que nos guia, Senhor, através de Jesus Cristo. Ele é a nossa luz, Ele é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos aproxima de Ti. É isso que nós te oramos aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, até a próxima. Tenham todos uma boa noite. Que Deus abençoe.